Então, eu vou voltar ao início. Como vocês sabem, a Declaração Única de Importação do INPE e o Catálogo de Produtos são ferramentas essenciais para o processo de importação no Brasil. A partir de 2024, com a implementação do novo processo de importação, NPI, essas ferramentas se tornam ainda mais importantes e exigem que os profissionais do setor estejam preparados para as novas exigências. Quero convidar ao painel preparado para o do INPE o novo catálogo de produtos. Eu quero chamar ao palco, para ser a moderadora desta mesa, a senhora Célia Regina Gomes, presidente do Sindaerge e CEO da World Gate Cargo. E para acompanhar... Cadê as palmas para ela, gente? Uou! Quero convidar o senhor Ronaldo Feltrin, superintendente adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil. Convido o senhor Sérgio Garcia da Silva Alencar, coordenador operacional aduaneiro da Receita Federal do Brasil. E convido o senhor Rafael Ribas Ottoni, coordenador de Facilitação do Comércio, Ministério da Agricultura e Abastecimento, MAPA. Eu gostaria ainda de pedir à mesa, através do painel, que sejamos sucintos por conta dos nossos, da nossa saia justa do horário. Obrigada. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a CISBRA, a CAERJ, pelo convite, né, para mais uma edição aqui desse grande evento. Agradecer ao Dr. Ronaldo Feltrin, nosso adjunto superintendente aqui da 7ª Região Fiscal, o Dr. Sérgio Garcia, da Coano, e o senhor Rafael, do MAPA. Bom, vamos ganhar o prêmio, tá? Vamos ser rápido, apesar de ser um assunto que todo mundo está doido para ter 1.500 perguntas. Então, o que a gente está passando nesse exato momento, todos os despachantes aduaneiros e importadores, é aquele frio na barriga quando a gente escuta a palavra do INPE, catálogo de produtos. Meu Deus, o que vai ser? Vou tirar férias em outubro, vou sumir, porque são muitas e muitas dúvidas. A gente tem, assim, desde da legislação, né, até um processo de projeto. Então, tem muitas perguntas para fazer e a gente tem muita certeza de que isso, no começo, vai ser loucura, mas que, como foi desde a época do papel, do Siscomex, da cara amarela, depois para tudo, vai se ajeitar e vai ser muito melhor, como a gente sabe que, hoje em dia, o papel ficou para trás e era uma burocracia muito grande. Mas é uma expectativa normal de todo mundo, né? A mudança gera realmente um sentimento. Saber que você vai registrar uma DI no mar ou no ar, e quando atracar, se você não for OEA, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, tá? Você vai registrar a DI e ainda está voando ou está no mar. E aí, quando ela atracar, se você não for OEA, você já vai ter um canal. Se você for OEA, você já vai saber de imediato na hora que você registrar. Isso é realmente uma mudança de paradigma fantástica, é uma mudança muito, muito, muito grande. E aí eu vou pedir para o Ronaldo falar aqui um pouquinho de como está a nossa 7ª Região preparada para isso. E é isso, vou passar para ele. Boa tarde a todos. Obrigado, Célia. Parabéns pela organização do evento. A gente fez questão de trazer o Sérgio aqui para falar da do INPE. O Sérgio participou ativamente do catálogo de produtos, participa do portal. Então, qualquer dúvida ele tem condição de responder. Se não souber, a gente responde depois. É um carioca, tá? De coração, botafoguense. Então, a gente pode conversar com ele com muita naturalidade, mas eu vou ser muito rápido o tempo. Eu queria reforçar com vocês o compromisso da Receita Federal com facilitação, simplificação, tá? O governador Cláudio Castro usou uma palavra na parte da manhã do coitadismo do Rio de Janeiro, tá? E a gente não tem nada para se sentir coitado, tá?
Tá? Nós somos o segundo PIB do país, o Rio de Janeiro está atraindo investimento, o Galeão foi paradigma nacional na implantação do CCT aéreo, que trouxe uma redução de quase 80% no tempo para importar. Nós temos o G20. Na semana anterior, nós temos o maior evento de tecnologia da Organização Mundial das Aduanas aqui no Rio de Janeiro, tá? O WCO Technology and Convention and Exhibition, com várias palavras em inglês, mas já está confirmado de 12 a 14 de novembro. Na semana anterior tem o evento da ASAPRA, no Rio de Janeiro. Tá? Então a aduana está vibrando aqui, o Rio de Janeiro está vibrando, e a gente quer afiançar esse compromisso com vocês. Tá? Os percentuais de seleção da Receita Federal hoje estão em patamar mundial, a gente atende o que tem de mais moderno em seleção. Faço uma provocação a vocês só para encerrar minha fala. Hoje, alguém tem ideia de quanto tempo se leva para exportar no modal aéreo? 1 dia e meio. 1 dia e meio para usar um aeroporto para exportar uma carga. Quanto tempo é devido à Receita Federal? Menos de 5%. A maior parte do tempo decorre de ineficiências no processo, de etapas identificadas que merecem atenção para a gente conseguir colocar esse produto brasileiro em condições melhores de concorrência lá fora, e a gente quer assumir esse compromisso com vocês, participar dessa mudança. Contem com a Receita Federal. Vou passar logo para o Sérgio. Obrigada, Ronaldo. Eu só vou dizer uma coisa. Palmas, né? Missão dada por ele, de que o Galeão ganhou o prêmio da OMA, né, de eficiência no CCT, e ele nos deu aqui a missão de ganhar o mesmo prêmio para a entrada da DOIMP. Então, já convoquei os terminais e nós vamos ganhar esse prêmio. Sérgio, é contigo, por favor. Obrigado. Eu tinha preparado uma apresentação. Não sei se a gente vai dispensar a apresentação e vai só bater papo. Acho que você pode passar sim. Olha, estamos lá com um tempinho ali. Nosso tempo está lá em cima. Tem um passador? Sim. Vai ser bem rapidinho. Eu tinha feito 52 slides, baixei para uns 15. Taran. Ainda não está aqui. Bom, gente, antes de mais nada, uma correção. Não sou carioca de coração, sou carioca de nascença. Sou pernambucano de coração. E botafoguense, é verdade. Com certeza. Resiliente, exato. Esse ano vai. Esse ano vai. São 4 campeonatos que a gente vai ganhar esse ano, né? Copa do Brasil, Brasileirão, Mercosul e Mundial. Tá. Bom, vai ser rápido. Na verdade, assim, a apresentação, eu vou tocar na apresentação, mas a gente quer deixar tempo para as perguntas. A gente soube que tiveram muitas dúvidas, né, que vieram para a gente. A gente vai tentar falar, tanto eu quanto o Totônio, na parte do Vigiaga, vamos tentar responder. Deixa eu sentar melhor. Vamos lá. Vou conversando um pouquinho aqui, depois eu passo os slides. A DOIMP, ela está no ar desde 2018. Mas eu tenho que confessar que quando entrou no ar em 2018, foi um ato quase político naquela época. A gente precisava fincar o pé, porque precisava... o Portal Único, que é uma grande revolução no comércio, né, internacional brasileiro, naquele momento a gente precisava ter um lançamento. A gente lançou a DOIMP em 2018, mas de lá para cá ela foi muito pouco usada. A gente sabe, e a gente sabia desde o início, a gente tinha 2 motivações para o empresário usar a DOIMP, o importador usar a DOIMP. Ou a DOIMP ficaria muito melhor do que a DI, ou era obrigado a mudar. E a nossa intenção sempre foi a primeira, só que a gente ainda não atingiu aquele momento, por N fatores que não cabe aqui a gente elencar. Mas esse ano de 2024 foi um ano que vários fatos aconteceram, né, positivos, dentro da Receita Federal, dentro dos órgãos anuentes, que permitiu que a gente desse finalmente a deslanchada final. Então, a gente tem uma programação para em 2026 desligar a DI, 2026 desligar totalmente, mas, na verdade, esse desligamento vai iniciar já agora em outubro. Tá? É claro que a gente não vai desligar 100% a DI. E é claro que a gente vai ter o botão de religa guardado embaixo da mesa, caso dê muito ruim.
mas não vai dar muito ruim. Alguma coisa vai dar errado? Sim. É um sistema muito grande. A grande diferença do portal único do comércio exterior agora, com o Siscomex, que desde o início, desde 97, ele já foi inovador no mundo inteiro, que o Siscomex já era uma espécie de portal único, só que ele, aos poucos, ele foi desmembrando em vários outros Siscomex. E os órgãos anuentes, apesar de fazerem parte do Siscomex com o sistema de LI, eles tinham sistemas paralelos. Então, quando você fazia requerimento do LI, ia a mensagem para o órgão anuente e lá tinha um outro sistema de anuência em que você teria que também dar entrada em toda a documentação. E a grande virada do Portal Único é que ele é um sistema realmente agora único. E, por isso, é uma grande dificuldade em termos tecnológicos, a gente manter. Se eu não me engano, hoje a gente tem 22 sistemas integrados no Portal Único. Toda vez que a gente lança uma release nova do Portal Único, todos esses 22 sistemas são atualizados. Então, é bem complexo a forma de fazer. E, por isso, a gente fala, 100% a gente vai conseguir testar todas as funcionalidades, todas as demandas nessa hora da virada. Não, sempre pode haver algum errinho, mas a gente está trabalhando para que isso não aconteça. Vou passar rapidamente aqui. Essa apresentação ela começa com a contextualização, né, como eram os tempos do comércio exterior, e eu vou passar isso aqui rapidamente. Essa apresentação vai estar disponível, inclusive para disponibilizar para os participantes aqui, fiquem à vontade. Né, a gente foi feito um diagnóstico, né, da quantidade de custo, o famoso custo Brasil. Né, apesar da gente ter já no Siscomex uma operação de importação eletrônica, digitalizada, praticamente paperless, né, sem usar necessidade de documentos físicos, mesmo assim ainda havia alguns gargalos que a gente viu que poderia melhorar. O que aconteceu desde 2014 para cá, vou passar rapidamente essa timeline, o que interessa é que uma das grandes viradas que está podendo proporcionar agora também a nossa entrada do aéreo na do INPE foi o CCT aéreo do ano passado. Para quem aqui trabalha com carga aérea, alguns de vocês, com certeza muitos despachantes trabalham com despacho aéreo, o Brasil fez uma virada agora com a implantação do controle de carga e trânsito aéreo. Está muito mais rápido o desembaraço, o trâmite da carga dentro de um aeroporto. E a gente vai trazer isso também para o marítimo futuramente. Alguns impactos econômicos, a gente tem alguns números ali embaixo em termos de exportação e importação, que é um cálculo com a melhoria do tempo do desembaraço na exportação, o que a gente ganhou, e a previsão que a gente vai ganhar na importação. Então, há uma previsão realmente de economia e de baixar o custo do Brasil. Promoção de eficiência, esse é um quadro também que a gente mostra basicamente o que a gente vem com o Portal Único. Eu vou passar também rapidamente isso aqui, porque tem uns slides mais interessantes para passar. Só outra coisa também, quando a gente fala de Portal Único, é verdadeiramente colocar todos os intervenientes dentro do mesmo sistema. O catálogo de produtos, eu vou falar um pouco mais à frente, ele é uma dessas viradas. As informações que você precisava antes colocar numa LI, depois você colocava mais informações nos sistemas dos órgãos anuentes para receber licenciamento, depois na DI você colocava mais informações e às vezes até eram repetidas essas informações. E a ideia é que todos esses órgãos eles recebam as informações que precisem, de quem detém a informação no momento que detém, e essa informação seja circularizada por todos os órgãos, inclusive a parte do gerenciamento de riscos. A gente vai ver mais para frente aqui a questão da parametrização, do canal verde, amarelo e vermelho. Todos os órgãos anuentes eles podem parar uma carga para pedir uma inspeção, ou eles podem impedir uma importação na hora do licenciamento. E na hora que a gente tem um gerenciamento de risco único, a ideia é que cada vez menos precise de inspeção física ou cada vez seja mais rápida a liberação de um licenciamento. Essa é uma das grandes viradas da do INPE. Grande importância do despachante, não podia deixar de citar aqui, Célia, a participação, né, do despachante e da facilitação que vai ser o Portal Único, para que o importador cada vez tenha menos dificuldades na parte burocrática. A gente facilitando a vida dos despachantes facilita para o importador. Um gráfico aqui também, mal dá para a gente ver aqui, mas é um pouco daquilo que eu falei com relação a sistemas. Né? A diferença
do portal único do antes. Antes a gente tinha Siscomex Importação, Siscomex Trânsito, Siscomex Carga, Mercante, licenciamento diferentes. Então, cada um desses sistemas hoje, a ideia é que todos eles estejam integrados. A gente forneça o menor número de informações possíveis para todos os órgãos atuarem ao mesmo tempo. Vou passar um pouco aqui, falei já sobre a questão do gerenciamento de risco. Isso é uma promoção da conformidade, é que a gente fala, a ideia, aí essa pirâmide, ela fala das empresas que estão abaixo, são aquelas que fazem tudo correto, e à medida que vai subindo ali, são empresas que, no segundo patamar, aquelas que podem se autorregularizar, que não precisam autuação. Num momento ali acima, são algumas que a gente tem que atuar, e lá na ponta são realmente os fraudadores. A ideia é que essa pirâmide, a gente atue mais fortemente só lá na ponta. Dali para baixo, que as empresas tenham a possibilidade de se autorregularizar. Existem algumas travas hoje no Siscomex Importação que na do INPE não vão ter, de correção. Né? Um exemplo simples é que hoje você, quando faz uma DI e você erra no recinto em que a carga está chegando, você tem que cancelar a DI e fazer outra. Até aí não teria problema. O problema é que você já pagou o imposto de importação. A gente tem casos de DIs em que a empresa pagou milhões de reais de imposto de importação. Aí você fala para ela, não, cancela essa DI, faz outra, e depois pede a restituição do que você pagou anteriormente. A gente sabe o complicado que é isso. E o sistema é todo travado. Né? A gente já tirou várias travas no controle de carga e trânsito no CCT Importação, e isso vai se repetir também na do INPE. Integração com a arrecadação, a ideia é o PCCE, que é o novo sistema de pagamento centralizado, a ideia é que o ICMS seja pago dentro dele, né, todas as taxas de órgãos anuentes, já tem alguns órgãos anuentes que estão preparados com as taxas dentro do PCCE, e a ideia é que isso seja feito cada vez mais ágil e com menos burocracia. Tem um novo sistema de arrecadação da Receita Federal, que é o DARA, que está dentro da do INPE, que ele proporciona com um só pagamento, o sistema gera várias guias separadas. Gera DARF para os tributos federais, pode gerar uma GNRE ou uma DAI para os tributos estaduais, pode gerar GRU para os tributos, para as taxas dos órgãos anuentes, e futuramente até a gente tem a intenção e a ousadia que esse sistema até possa entrar com os privados. Taxas portuárias também entrar no PCCE. O fluxo, você falou sobre isso, né? Esse é um fluxo de como vai ser o novo processo de importação, em que a do INPE é feita ainda sob águas, em que o evento revelador, que é a atracação, naquele momento da atracação já vai estar o canal, né? Naquele momento lá da atracação. Para os OEAs, até antes, mas para os comuns, no momento da atracação, você já fez a do INPE, atracou, já vai gerar o canal naquele momento. Eu achei muito legal esse quadro aqui, que é aquilo que eu já falei antes sobre a questão do canal único. O canal único é quando você tem aqui órgãos anuentes, então qual é o objetivo geral? É aquela linha final ali. Né? Receita, Anvisa, MAPA e outros órgãos anuentes darem o verde. Então, a integração entre nós, né? Tanto Receita Federal quanto órgãos anuentes, no gerenciamento de risco e até na inspeção física unificada, ele vai gerar uma agilidade na hora do desembaraço. Bom, quais são as camadas de informação que a gente tem? Catálogo de produtos. Esse catálogo de produtos ele vai servir, vou falar um pouquinho mais na frente, mas basicamente todas as informações que são necessárias para a Receita Federal determinar a valoração, determinar a tributação, né, baseado no produto, isto é, a classificação da mercadoria, assim como as informações são necessárias para a SESEX definir se vai ter ou não um tratamento administrativo, assim como as informações necessárias para os órgãos anuentes darem a licença, se for preciso, eles podem e devem ser informados uma única vez através do catálogo. Então, o catálogo de produtos é o início de um novo processo, onde você registra aquele seu produto com todas as informações necessárias e ele vai ser usado por licenciamento. Depois a gente tem o conhecimento de carga e, finalmente, a do INPE. Né? E a gente tem uma separação, inclusive, de atributos que estão dentro do catálogo de produtos, que eles podem servir tanto para a descrição do produto quanto para a descrição da mercadoria.
Qual é a diferença aí? Quando você um produto, as características de um produto é aquela que não mudam independente da operação. Você faz uma importação, faz outra importação e aquelas características não mudam. Vai ter algumas informações e atributos que são daquela operação. Número de lote de remédios, por exemplo, número de chassi de automóveis, isso aí muda a cada operação. Então é uma informação que você vai ter dentro da do INPE. Não vou falar muito pelo catálogo de produtos agora, porque eu quero muito as informações de vocês, mas a gente tem algumas questões do catálogo de produtos. Qual a grande mudança? Quem trabalhava no cara amarela, se eu não me engano, ele tinha um catálogo de produtos que era dentro do computador do despachante. Né? Tá lembrado? Era um catálogo de produtos que era... A gente fazia vai ser como se fosse uma base ali. Exato. E é só copiando e acrescentando a cor, número de série, modelo, essas coisas. Eu fazia assim. Exatamente. O catálogo era dentro do computador, do desktop do despachante ou do importador. Né? Era dentro do cara amarela, mas você conseguia salvar para dentro do seu computador. Ele puxava. Exatamente. Só que era local, ele não era um banco de dados nacional. Hoje, com o catálogo de produtos, a empresa que tiver filiais, né, e estiver atuando em mais de um porto, ela vai poder esse catálogo em qualquer. Então, o catálogo de produtos é por empresa, né, não é por filial. A empresa inteira tem um catálogo e ele não se conecta com outras empresas. Foi uma da preocupação no início do catálogo. Algumas empresas tiveram a preocupação, se eu colocar meus dados no catálogo de produtos, informações comerciais, segredos comerciais vão estar sendo disponibilizados para os meus concorrentes. E isso, a gente desde o início já decidiu, não, o catálogo é individual por empresa. Vai precisar de cada empresa decidir quem é o gerente do catálogo de produtos, quem é a pessoa da empresa. Pode ser um despachante ou mais de um, pode ser uma pessoa interna da empresa que vai gerir aquele catálogo com as informações. O catálogo, basicamente, ele tem campos descritivos e atributos parametrizáveis. Os atributos, alguns são obrigatórios e muitos estão nesse momento, no início, como não obrigatórios. Tá? Então, não tem muita preocupação nesse primeiro momento e vai durar ainda um bom tempo a gente ter até essa conversa com o setor privado de quais são os atributos efetivamente que vão ser obrigatórios. A princípio, os únicos atributos que estão obrigatórios no catálogo são aqueles atributos determinantes do tratamento administrativo e do licenciamento. Os demais ainda vão entrar como optativos. CCT Importação, falar um pouco do modal aéreo, já falei, né, que deu uma grande virada em agosto do ano passado, facilitou bastante. O CCT Importação rodoviário vai entrar esse ano, tá, ainda. O marítimo vai entrar depois, porque os Comex carga e o mercante são os mais complexos. A gente vai entrar mais para frente um pouquinho. Rapidamente aqui o cronograma. Como eu falei, 2026 é a nossa meta de desligamento completo da DI, no final de 2026. Para 2024, agora em outubro, já está todo mundo sabendo, já está 100%, vamos estar 100% de possibilidades do INPE, mas ele depende de algumas questões. Basicamente, quais são as questões que a gente depende para entrar do INPE? É que as integrações com a Secretaria de Estado funcionem e que os bancos, que são os recebedores, migrem para o sistema DARA. Tá? Já tem esse slide está até um pouco atrasado. Eu acho que os testes em produção do Banco do Brasil já terminaram, se eu não me engano. Então, grande parte já está em funcionamento. E, na verdade, a gente sabe que na hora que for acelerando o uso da do INPE, os bancos vão correr atrás. A gente está com a integração muito boa com a Secretaria de Fazenda Estadual. A gente tem pontos de controle quinzenais, se eu não me engano, ou semanais, eu estou na dúvida, só essa semana mesmo. Quinzenais com a Secretaria de Fazenda. E estamos dando todo o apoio para a Secretaria de Fazenda integrarem com a do INPE. Finalmente, o cronograma especificamente, então, de outubro a dezembro, é a primeira fase dessa migração grande que a gente vai ter. Estamos com o manual atualizado, documentação técnica. Fase 2, que é de janeiro a julho do ano que vem, o aéreo com anuência e, finalmente, o terrestre Zona Franca em 2025. Bom, rapidamente essa apresentação vai ficar, mas eu queria muito ouvir as dúvidas para a gente esclarecer. Só fazer um comentário. A gente, é uma questão semântica, tá?
Não é a do INPE que vai entrar em operação, é a DI que será desligada. A do INPE está funcionando. Então, a do INPE já está em operação. O que vai acontecer, a gente vai começar, de fato, a partir de outubro, a desligar a DI. Eu vou pedir, antes de fazer as perguntas, que aí eu já faço um conjunto com o mapa. Vou pedir para o seu Rafael Ottoni falar para a gente. Eu escutei lá no Itajaí que o mapa está bem avançado e que, nem vou falar, mas lá já deram até uma data para vocês entrarem totalmente. E a gente fica esperando ansiosamente. Aqui no Rio de Janeiro, acho que você sabe, com certeza, a gente tem um mapa aqui que funciona muito bem. A gente está muito feliz aqui. E é lógico que, quando muda o jogo, a gente fica preocupado, né? Então, conta para a gente aí como é que, se isso é verdade mesmo, vocês estão aí já logo para entrar dentro dessa nova sistemática. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Célia. Pegando a frase do Ronaldo, na verdade, o mapa já está na do INPE, né? A gente já tem 2 do INPE registradas em 2023, logicamente piloto, mas para a gente é muito motivo de orgulho a gente ter sido o primeiro a participar e estar num ambiente desse, né? A gente é consciente que é da nossa relevância como problema, mas a gente também quer ser relevante na solução, e participar da construção é melhor do que participar só da execução. Então, sim, a gente, por questão de cronograma, a gente será atingido apenas em 25, mas a gente não gostaria de esperar 2025, a gente está aguardando mais a questão dos bancos, então é muito bom ver o Sérgio apresentando que já teve evolução. Então, a gente já fez um piloto no ano passado, a gente tem total interesse em progredir cada vez mais rápido, já em 2024, para quando chegar 2025 a gente já esteja efetivamente pronto para cumprir o cronograma. A gente tinha o problema do banco e da Secretaria de Fazenda, né? São fatores que fogem ao nosso alcance, mas a gente já tem algumas unidades dispostas a fazer piloto, testes, e a gente precisa também da disponibilidade dos usuários para nos provocar, nos ajudar. Mas, de toda forma, assim, para o mapa, para vocês, usuários, a do INPE preocupa, mas para nós também, porque é uma mudança muito grande, né? Mas a gente vê com muita alegria, muita vontade de usar a do INPE, porque, igual o Sérgio comentou, né, por exemplo, até janeiro desse ano a gente tinha sistema paralelo. Em fevereiro a gente já migrou 100% para o portal. 100% das nossas importações e exportações são feitos via LPCO. Passarão a ser para a do INPE, né? Mas a gente ainda tem partes das operações feitas fora, que são os casos, por exemplo, de autorizações de importação e exportação, que são executados pelos nossos departamentos, que passarão a ser via LPCO. Então, a gente já está trabalhando nisso e quer entregar até o final de 2024, para que aí sim, em 2025, a gente consiga fazer todas as do INPE. A gente está começando o uso de do INPE sem autorizações, porque aí depende só do Vigiagro, a gente consegue atuar direto com a Receita. Mas assim, a gente está bastante ansioso para começar, e quanto antes, melhor. Então, eu vou começar com a pergunta para ti. Como eu sou novinha, eu sou da época da LI, da Guia de Importação Parcial. Então, era um carimbo que se colocava ali e subtraía, né, o que tinha sido utilizado. E a gente agora tem as LPCOs, né, que vão ser flex. Então, no caso do Vigiagro, vou usar o seu exemplo. Por exemplo, você faz um pedido de suco de maracujá, polpa de suco de maracujá, né? Então, você faz um pedido grande, só que ele tem um certificado de análise, ele tem também um rótulo, ele tem essas coisas todas. Como é que funcionaria isso? A gente faz uma LPCO sem esses itens de número de lote, validade, e depois vai fazendo substitutivas? Como funcionaria isso? Então, a gente está trabalhando vamos separar o Ministério, né, entre o Vigiagro, que faz o controle efetivo de fronteira, e os nossos departamentos técnicos, né? Então, assim, a nossa, que fazendo o paralelo hoje, a LI para análise e a LI com embarque autorizado, né? Então, as LIs para análise migrarão todas para a do INPE, não terão LPCO. Esse é o nosso pano de fundo. A gente atuaria direto em do INPE. E as LIs que hoje têm autorização
de embarque, que na verdade são as autorizações para importação, migrarão para o LPCO. E a gente vai ter como benefício a possibilidade de ter autorizações por período, né? Que hoje as autorizações são apenas por operação, por uma questão do sistema, né? Então, a gente está trabalhando com um cenário de que a grande parte das autorizações, por exemplo, né, importação de sementes e mudas, a importação de insumos agrícolas e pecuários, que hoje têm autorizações para importação, passarão a ser via LPCO, podendo ser por período. Então, teria um ganho operacional para os usuários. A questão da importação, como o Sérgio comentou, a diferença, né, de produto para mercadoria, no caso de lote, prazo de validade e tudo mais, entra para a questão do INPE. Né? Então, se vai ser uma importação fracionada ou não, vai ser uma questão muito de como a do INPE vai ser registrada, mas a nossa ideia é migrar para a do INPE e não ter LPCO para 100% das importações. Tá, então, por exemplo, hoje, quando eu faço um insumo de maracujá, eu tenho que fazer uma LI e tenho que fazer LPCO. Sim. Então, eu não faria mais LI. Hipoteticamente, né? Vai ter uma legislação. Isso. Eu não faço mais LI, coloco só a documentação na LPCO e ela vai seguir junto. E na do INPE eu vou colocar validade, lote, todas essas coisas. Né? Hoje, seria mais ou menos isso. Hoje o licenciamento de importação é o Sescomex Importação, né? É a LI. O LPCO a gente usa como um formulário, né? Foi uma forma que a gente teve de desligar os sistemas internos do Ministério da Agricultura. Antigamente a gente tinha os requerimentos para fiscalização, depois as declarações, mas o licenciamento efetivo é a LI. Então, enquanto não desliga o LI-DI, o licenciamento é a LI e o LPCO é o nosso formulário de solicitação de fiscalização por meio do qual apresenta a licença e todos os documentos. Então, a LI passa a ser, grosseiramente, a do INPE, né? E o LPCO, que hoje é um formulário, deixa de fazer sentido, porque a do INPE também é o próprio formulário, a própria declaração. Então, e os documentos também estarão na do INPE. Então, consolida tudo ali e a gente usa de gerenciamento de risco muito mais robusto do que a gente tem acesso hoje. A gente usa de catálogo de produto, por exemplo. Para a gente vai ser muito importante questão de fabricante, né? Então, que nos permite, que é presente no catálogo e para alguns produtos nossos é relevante. Os fabricantes estrangeiros são registrados perante o Ministério, então isso para a gente vai nos ajudar bastante. Então, a ideia é simplificar e consolidar o máximo possível na do INPE. Vai ficar bem simplificado. Eu fiz essa pergunta porque ela engloba também vocês. A gente teve muita pergunta sobre o Flex, né? E outra pergunta que o pessoal tem perguntado muito é se nós vamos ter uma nova legislação até outubro. Vou fazer duas de uma vez, né? Porque tem algumas coisas que a gente percebe que vai ter na do INPE que talvez a legislação atual não atenda. E também uma pergunta tem uma DI onde você tem, por exemplo, é que na do INPE não vai ter adições, né? Mas assim, você tem produtos, tá, que não tem LI e produtos que têm LI. Como que essa pessoa vai fazer? Ela vai usar a do INPE ou ela vai usar a DI? Se ela tiver no mesmo embarque, esses dois tipos. Ela tem uma parte com LI e uma parte sem com LI. Sérgio. Bom, no primeiro momento, são a do INPE sem anuência, marítimo sem anuência. Se no mesmo embarque tiver com e sem anuência, DI. DI? Bom, não tem como. Vai ser um tal de misturar carga. No primeiro momento vai ter que ser DI. Não tem como. A não ser que o importador já queira fazer do INPE, inclusive, para o mapa, né? Não, fazer separado, você fala, né? Não. Pegando o que o Ronaldo comentou. A do INPE já existe desde 2018. Se for mapa, se ele quiser, ele pode tentar. Pode fazer? Pode. Vamos trabalhar para isso. É um compromisso aqui? Olha, o desafio, hein? Então, vamos ver. Quem sabe um importador aqui do Rio de Janeiro não topa. A questão né? o prazo é o obrigatório, né? Sim. Então, eu acho que quanto antes a gente começar, né, melhor. Tá aí o desafio, quem sabe, né? A gente pode começar pelos mais simples, né? Pegar um produto simples de uma empresa que tenha todos os cadastros. Hoje foi comentado muita questão, por exemplo, as farinhas, né? Então, são produtos com riscos fitossanitários menores em relação aos produtos mais
a gente divide em categorias de risco fitossanitário, né? Então, produtos com a categoria menor, que a gente consiga entregar um gerenciamento de risco muito mais robusto. O PCCE vai nos ajudar muito, porque muitos produtos a gente precisa, que tem a taxa de classificação, às vezes a gente precisa parar uma carga só para olhar se a GRU foi paga ou não. Com o PCCE isso automatiza. Então, a gente vai ganhar muito com a do INPE. Outra pergunta que o pessoal tem feito, algumas pessoas tentaram pensar em fazer a do INPE e aí ficaram naquela questão. Como vai ser? A gente tem, voltando um pouquinho para trás, a gente tem alguns problemas na hora da gente retirar a carga. Ela deu canal verde ou não, está desembaraçada, e a gente tem, os terminais têm que fazer uma conexão com o Cefaz. Tá? Então, cada estado tem um tipo de sistema. Tal. E aí, se você está com a carga liberada e por causa de 0,01 centavo ou por qualquer outra coisa que o sistema não está bom do que você faz, você fica, às vezes, com a carga 1, 2 dias parado. E aí, fomos perguntar para os terminais, como seria se a gente registrasse uma do INPE, como eles estariam vendo essa do INPE dentro do sistema, porque nós temos terminal aqui no Rio que já trabalha com robô. A gente coloca o número da DI e ela é averbada por robô. Então, é automático isso. Né? Se teria já um campo ali, a gente foi procurar saber, porque o Ronaldo passou a missão de ser o melhor, então a gente está começando a buscar todos os detalhes. E aí eu te pergunto, Sérgio, essa interface, como é que vai ser a interface com o Cefaz para poder fazer uma exoneração de ICMS, não sei se você sabe me responder, a guia ou o pagamento dela, e também a questão da nota fiscal, porque hoje a gente tem um XML, eu não sei se seria uma API, alguma coisa que já poderia puxar para fazer a nota fiscal, que é um dos gargalos também. E essa atracação, a carga ela teria que ser atracada também, né? Porque o terminal não é, como a gente escutou num painel aqui anterior, não é encostar o caminhão ali e levar a carga, porque existe um manuseio, existe uma presença de carga que vai ser dada quando chegar. Então, assim, você pode explicar para a gente como é que seria, a partir desse momento, ela atracou, deu canal verde, essa interligação com o terminal e com a saída da carga? No primeiro momento, a gente ainda vai estar usando o Syscomex Carga, né, para o controle de carga no marítimo. O Syscomex Carga está previsto para 2026. Tá? Então, a do INPE vai fazer conexão com o Syscomex Carga. Então, o terminal ainda vai fazer a questão do conhecimento e da liberação da carga no Syscomex Carga ainda. A gente vai conectar o Syscomex Carga com a do INPE, nesse primeiro momento, através do CCT importação. Então, para o terminal, nesse primeiro momento, não vai mudar nada. Né? Agora, em relação às fazendas estaduais, elas já estão usando o PCCE hoje. O PCCE ele já usa através da DI. O que eles não têm ainda a capacidade é de trabalhar os dados da do INPE. Não tem vírgula. Né? Alguns estados já estão prontos, já estão usando a do INPE, outros ainda não. Mas isso é até outubro, a gente vai ter a maioria dos estados já funcionando. Alguns que não vão conseguir entrar agora em 2024, devem entrar em 2025. Mas a gente ainda não tem a certeza ainda dos estados que não vão. Tem alguns estados, tem pelo menos 10 estados no Brasil que hoje fazem a liberação da importação manualmente. Então, para eles, tanto faz se é DI ou do INPE. Então, a gente tem 10 estados. Tem uma grande parte dos estados que já está pronto. Então, isso vai caminhar. A gente está tentando ajudar ao máximo os estados com relação a isso. Então, eu não vejo que isso seja um empecilho dos maiores. Em um ou outro estado talvez demore, mas isso não vai passar de 2025. Mas esses estados estariam entrando com a do INPE independente do Cefaz deles estarem conectados? Como é que funciona hoje? Se for feito uma do INPE no estado que não está totalmente conectado, aquela do INPE vai ter que ser desembaraçado manualmente para o estado. Isso é, ele vai receber, vai ter que analisar e vai ter que liberar manualmente. É possível fazer essa liberação manual? Sim. O que não dá é para fazer em grande quantidade. Então, um estado que libera 1.000 declarações por dia, ele não vai conseguir fazer isso 1.000 declarações por dia manualmente. Então, mas em alguns casos vai poder. A questão da geração da nota fiscal de entrada através da do INPE, para mim isso é um ponto que desde o início do portal a gente criou essa ideia, porque na exportação a gente usa a nota fiscal como entrada para a DUI. Seria lógico a gente fazer o inverso, da do INPE gerar a nota fiscal. Ainda não estamos prontos para isso, porque para gerar a nota fiscal,
o sistema é bem mais complexo. A geração da nota fiscal ela é através de sistemas validadores, em que a nota fiscal é enviada para o sistema, ela é validada e gera um hash, que é o número da nota, e depois vai para o banco de dados. O que acontece é que o sistema SPED hoje, ele valida milhões de notas fiscais por dia, porque a gente não tem só nota fiscal no comércio exterior. Na verdade, o grande volume de notas fiscais é do comércio interno. Então, por isso que os validadores eles não têm conexão com a internet. Basicamente, eles são... não é que não tem conexão, as validações deles são internas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que isso quer dizer? Que o envio da informação da ADUIMP para o validador teria que ser uma forma de conexão que é muito mais demorada do que é hoje. E praticamente travaria o sistema SPED. Então, a gente ainda não está preparado para isso. Então, num segundo momento, a ideia e o futuro é esse. Através da ADUIMP, você já tem um botão lá, gerar nota fiscal. Mas não vai ser nesse primeiro momento ainda. Inclusive, o cálculo do ICMS, a ideia é que seja feito dentro do sistema de tratamento tributário do próprio portal. Mas aí a gente já está falando de futuro, ainda não é outubro, não. Bom, para outubro agora, são 2 perguntinhas. Uma delas, se a gente vai conseguir fazer a retificação do INPE, se a gente errou antes do canal, se existe essa possibilidade de retificação, e agora com esse catálogo de produtos, com aquela multa que a gente tem de declaração inexata, ela morre? Bom, vamos lá. 2. Um dos grandes travas, quando a gente até tinha esse ato falho de dizer a ADUIMP vai ser implantada, na verdade a ADUIMP já estava, só que ela estava implantada com diversas travas. Uma das travas é que não havia retificação. E aí ninguém era louco de fazer uma ADUIMP porque não podia retificar. Então essa foi uma trava, essa foi das premissas para a gente destravar e começar a ser obrigatório o uso de alguns tipos de importação com a ADUIMP, isso é desligar faseadamente a ADI. Então, sim, a retificação já está funcionando, inclusive. A segunda é a questão da multa. Essa pergunta é repetida em todos os fóruns que a gente vem. Tá? Essa questão da multa, com a ADUIMP, com o catálogo de produtos, você tem lá um campo que é denominação, se não me engano são 100 caracteres, um campo, e depois tem atributos. Teoricamente, o preenchimento dessa denominação e desses atributos, eles dão uma descrição que a Receita Federal entenderia como completa. Tá? Num primeiro momento, apesar da gente ter feito um esforço muito grande, com um grande trabalho de consulta ao setor privado, de que atributos seriam importantes para cada NCM, eu tenho que lembrar que são se não me engano, hoje em dia são 10.300 NCMs mais ou menos. A gente tem aí 11... Já estamos com 11 mil, eu não acompanhei nesses últimos 2 anos. 11 mil NCMs, tem pelo menos uns 30 mil atributos aí, alguns repetidos entre NCM, e foi feito um grande esforço para a gente fazer um mapeamento de todos os atributos que forem necessários. Alguns ainda podem ter passado batido para mais ou para menos. Então, num primeiro momento, a questão do preenchimento dos atributos vai ser um indicativo para o gerenciamento de risco que aquele catálogo, aquele produto está bem descrito. Tá? Mas a gente ainda manteve a descrição complementar, que é um campo de texto livre para complementar alguma informação. Então, nesse primeiro momento, preenchendo todos os atributos já é uma grande caracterização daquela descrição que está completa. Mas tem muitas NCMs que não tem atributo nenhum. Então, só uma denominação curta não vai servir para a questão da descrição completa. Então, a gente ainda não está nessa fase de o catálogo, simplesmente o preenchimento do catálogo ser uma garantia que a descrição está completa. O próprio importador tem que saber se aquela descrição que ele fez com os atributos e com a necessidade de descrição complementar estaria atendendo o que a norma fala que ser suficiente para identificar aquele produto e identificar a classificação daquele produto. Então, assim, nesse primeiro momento, não vai eliminar a multa de 1%. Por outro lado, também, a questão do não preenchimento dos atributos que são opcionais também não vai gerar multa se não for preenchido. O que vai gerar é o contrário, é uma boa prática preencher os atributos que não são obrigatórios para gerar menos risco para a identificação daquele produto. Bom, eu teria mais 500 mil perguntas para fazer,
né? Mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu vou pedir só para vocês fazerem um finalzinho de alguma consideração. Só... Sim. Obrigada. Eu vou passar para vocês, então. Não, bem breve, mas é agradecer e colocar o Ministério da Agricultura à disposição. A gente tem total interesse em alavancar o uso da DUIMP. Para a gente vai ser muito importante. Então, a gente está disposto, sim, a iniciar ou retomar o uso da DUIMP ainda em 2024. Mas precisamos do interesse também de vocês e a gente fica à disposição. Muito obrigado pelo convite. Bom, agradecer a Célia, a Cisbra pelo convite, pelo evento do Encomex, e dizer o seguinte: a Receita Federal está plenamente consciente das dificuldades que são manter 2 sistemas paralelos. Não só para a gente, em termos de custo, mas para o importador. Isso é muito complicado. A gente vai tentar fazer uma transição o mais rápido possível. Na DUI, quem aqui trabalha com exportação, a gente começou em abril de 2017 e em agosto de 2018 a gente desligou a DE. A gente teve mais ou menos 1 ano e meio de transição. E a gente sabe que teve algumas empresas, algumas grandes empresas, aconteceu de algumas grandes empresas chegar no final do período em que ia desligar a DE e vir até o ministro da Fazenda da época dizendo assim: não desliga não que eu não estou preparado. Então o recado é: não esperem, se preparem, entrem em contato com as empresas que fornecem sistemas para vocês, entrem em contato com o seu despachante, se preparem para a DUIMP. Do nosso lado, a gente vai estar lá pronto para atender e corrigir qualquer falha que haja, né, porque a gente tem todo o interesse também de fazer uma migração sem problemas, sem atropelos e muito rápida. Essa é a nossa intenção. E, por último, passar para o Ronaldo, só vou dar uma dica. O evento que o Ronaldo está ajudando a coordenar aqui pelo Rio de Janeiro é o maior evento da Organização Mundial de Aduanas, o maior evento anual, com a maior participação de pessoas. Ronaldo. A gente está vivendo um momento muito, muito interessante, muito bonito no Rio de Janeiro, de atração, de fato. Tá? Quem viveu a implantação do CCT aéreo, o Rio não parou, o Rio continuou funcionando. Tá? Então, a gente espera também isso na DUIMP. Tá? Se alguns outros estados não vão acompanhar, a integração com a Cefaz no Rio de Janeiro está 100%. Tá? Se isso não vai atrair investimento, eu não sei o que mais atrai. Tá? Facilidade, agilidade, velocidade, simplificação. Tá? Então, depende de todos nós, depende desse foro. E o evento da OMA é o maior evento de tecnologia aduaneira do planeta. Então a expectativa é um evento da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? E a ideia é reunir todo o setor privado e reunir todas as administrações aduaneiras dos países. Então é uma oportunidade de network muito grande. Tá? Os sponsors já estão confirmando, então está tendo uma atratividade muito grande. E, de fato, vão ser 3 dias de discussão de tecnologia, um dia específico de inteligência artificial. Vai ser desafiador, tá? Vai ser... A gente estava em Salvador, semana passada, a aduana brasileira inteira, e uma tônica foi muito clara. Tá? O Brasil está mudando, a aduana está mudando, e a gente está se reinventando para chegar num ponto de mais facilidade e participação com vocês. Tá? E para mim isso vai estar muito claro. Quem puder participar desse evento da OMA vai conseguir projetar pelo menos uns 20 anos à frente do que será o comércio exterior e a aduana mundial.